Então, pessoal, vamos para a nossa última aula, tá? Do curso. Agradeço novamente pela atenção de todos, paciência. Desejo muitos estudos aí para vocês, tá? Então, vamos começar. Que vamos revisar primeiro o conteúdo de ciências térmicas que nós vimos, tá? Então, na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente e, com isso, há economia de gás. A taxa de condução do calor depende da condutividade de cada material e da sua área, né? Como eu já mencionei, principalmente quando estamos falando o quê? De condução, ok? Da diferente temperatura e da espessura D do material. Ele deu a expressão da condução que nós já vimos, tá? Em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada por... Aí ele deu quando nós temos uma panela de dois materiais, como que a gente calcula a taxa de transferência de calor, tá? Os materiais mais comuns no mercado são panelas de alumínio, o ferro e o aço combinado com o cobre, tá? Compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta de meia da espessura em cobre e meia da espessura em aço. A ordem crescente da mais econômica para menos econômica é. Então, pessoal, primeira coisa, qual que é a panela mais econômica? Aqui vai esquentar mais rápido, porque você vai gastar menos gás. Então, consequentemente, a panela mais econômica é a que possui a melhor relação ΔQ por ΔT, tá? Então, essa era a primeira interpretação que vocês tinham que fazer. Aí, nesse caso, pessoal, basta a gente calcular cada uma. Então, panela de ferro. Eu vou chamar, pessoal, esse cara aqui, igual eu estava chamando para vocês, que é o Qzinho. Para a gente não ficar repetindo ΔQ por ΔT e tal. É um material só, então vai ter o quê? Ka ΔT por D. Ok? O ΔT e o A é o mesmo, tá, pessoal? E o D também. O que vai mudar é o K, ok? A condutividade do ferro é 8, então eu teria o quê? 8A ΔT por D. Vou chamar esse de 1. Segunda panela, alumínio. Né? Vamos chamar de 2. Ka ΔT por D. A condutividade do alumínio é 20, então ficaria 20A ΔT por D. Então, comparando as duas aqui, a gente já vê claramente que a de alumínio é mais econômica, porque o Q é maior, ok? E aí a gente tem a combinada de aço e cobre. Eu chamo de combinada porque é as duas. E aí a gente tem lá aquela expressãozinha, A ΔT D1 sobre K1 mais D2 sobre K2. O A ΔT é igual. Os Ds, pessoal, é meio. Então, eu vou falar que o D1 e o D2 é igual o quê? D sobre 2, tá? Então, aqui ficaria D sobre... O K1 é o quê? Que é o aço, né? Ficaria 2 vezes 5. D sobre 2. O K do cobre, que é 40. Ok? Então, ficaria A ΔT. Aqui ficaria D sobre 10 mais D sobre 80. Faz lá o MMC, não é da parte de física, então não vou focar. Dá 80, aqui embaixo ficaria 8D mais D, né? Então ficaria A ΔT 9D por 80. Q3 ficaria 80A ΔT sobre
o Dzinho, e aqui é 80 por 9. Isso aqui, pessoal, não vou fazer a conta de cabeça, a gente não precisa, mas a gente sabe que 80 por 9 vai dar aproximadamente o quê? 9 vezes 8 dá 72, 9 vezes 9 dá 81. Então, isso aqui ia dar aproximadamente 9. Né? Um pouquinho menos. Aí, se a gente olhar, o que a gente teria? O Q1 ele é o menor de todos, porque dá 8. Esse aqui deu 9A delta T, então seria o Q3. E a maior seria o Q2. Então, ele quer saber a ordem crescente, da mais econômica para menos econômica. Então, a mais econômica é a do alumínio. E a menos econômica é o quê? É a de ferro. Então, seria a nossa alternativa B. Beleza? Tranquilex? Vamos para a próxima, tá? Então, na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marinha, que deveria atingir a região de mananciais. Mas ao cruzar a ilha de calor, a brisa marinha agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e chuva fortes no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. A imagem apresenta os 3 subsistemas que trocam energia nesse fenômeno: o Sol, a ilha de calor e a brisa marítima. Eu vejo que a brisa vem para cá, a hora que chega aqui na ilha de calor, ela vai para cima, tá? E aqui, eu tenho uma transferência de calor daqui para cá, ok? E aqui, do Sol para cá, obviamente. Os processos de chuvas fortes no centro da cidade de São Paulo há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima. Do Sol para a ilha de calor, é claro, é óbvio, né, pessoal? Como que tem a transferência de calor do Sol para a ilha de calor? Radiação solar, ou seja, a irradiação. Não faz sentido nenhum ser condução ou convecção. Da ilha de calor para a brisa marítima, está até falando aqui, ela transfere energia térmica absorvida da superfície quente da cidade. Então, a superfície quente da cidade, o ar passa por ela e o ar esquenta. Aí esse ar quente vem para cá e esquenta a brisa marítima. Aonde a gente tem essas transferências de calor pela corrente de ar? Convecção. Então, é a A, pessoal. Simples. Veja que era só entender o mecanismo de transferência de calor para responder isso, tá? Muito simples. Beleza? Bom, pessoal, essa aqui, se der tempo a gente faz, tá? Gostaria de revisar a parte de ondulatória também, tá? Vamos começar com essa, que é da lei de Snell, tá? Ela caiu recentemente aí, na FUVEST, tá? Então, a figura ilustra de maneira simplificada o fenômeno da dispersão da luz branca ao incidir sobre um prisma de vidro, a partir do ar, mostrando apenas raios refratados correspondentes a 3 cores diferentes. Então, quando a luz chega aqui e bate no prisma, aqui a gente tem o ar e aqui a gente tem o vidro. Consequentemente, o que acontece? A gente tem aquela inclinaçãozinha, Para ficar mais legal, da gente entender, o que eu vou fazer? Eu vou girar esse cara aqui. Vamos aproveitar a tecnologia, pessoal, que a gente tem em mãos. Aqui. Tá, Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque aí, pessoal, vai ficar muito claro para a gente. Eu acho que eu vou aumentar isso aqui. Deixa eu aumentar. Vamos lá que eu quero ter um negócio absurdo mesmo, tá? Por que eu estou aumentando? Porque, pessoal, lembra aquele ângulo que nós tínhamos visto? É isso aqui, tá, pessoal? Aquele ângulo, aqui é o do raio 1, aqui é o do raio 2
e aqui é do raio 3. Belezinha? É isso que é aquele ângulo da fórmula da lei de Snell, tá? Na base do fenômeno da dispersão está a refração de raios luminosos sobre uma interface que separa dois meios físicos distintos, né, que é representado pela lei de Snell, que nós vimos na aula passada, que é N, é a primeira do que entra, né, índice de refração do raio incidente vezes o seno do ângulo é igual ao índice de refração do raio refratado vezes o seno do ângulo refratado, ok? Aí ele está informando aqui o que eu comentei com vocês. O índice de refração do ar pode ser tomado como igual a 1 para qualquer comprimento de onda, ok? Com base nessas informações, a relação correta entre os índices de refração dos raios das cores 1, 2 e 3 do vidro é dado por, tá? Então, pessoal, primeira coisa que a gente tem que se lembrar, a gente tem que lembrar, ó, vamos lá, ó, a gente tem que ter N1 seno do 1, do I, né, perdão, igual, aí a gente vai para os ângulos, N1 seno θ1, ok? Aqui, pessoal, veja que claramente, né, nós temos aqui, isso aqui vai dar um valor, né? Isso aqui é 1. Então, aqui nós teremos o quê? O seno do θi. Né? Porque esse é o ar, tá, pessoal? Índice de refração do ar. Veja que o que acontece com esse ângulo? Ele aumenta, tá? Então, por exemplo, do 1 seria o N1 seno de θ1. E aí, se eu analisasse, consequentemente, os outros raios, seria N2, seno de θ2, seno de θ3, θi, N3, seno de θ3. Para isso, pessoal, então esse cara aqui ele é sempre igual, ok? Não muda, tá? A gente precisa entender a função seno, tá? Esse ângulo, pessoal, é de 0 a 90, tá? Ó, que eu desenhei para vocês, não chega a um ângulo reto. Então, vamos avaliar o que acontece com a função seno entre, né, para θ de 0 a 90 e ver o que acontece. O seno de 0, para quem não se recorda, ele é 0. Aí a gente vai indo. Seno de 30 é meio. Seno de, por exemplo, 60 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 90 é 1. Então, veja que conforme eu aumento o meu ângulo, o seno vai aumentando. Então, ó, o ângulo do 2 aumenta, o ângulo do 3 aumenta. O que isso significa, pessoal? Para eles serem iguais, ó, se esse cara está aumentando, ó, esse cara aqui ele aumenta, ó, o que acontece? O N tem que diminuir para balancear. Então, só analisando isso, a gente chega que o N3 ele tem que ser, menor, né? Que o N2, que tem que ser menor que o N1. Por quê? Por quê? Porque o seno do θ3 ele é maior que o seno do θ2, que é maior que o seno do θ1. Beleza? Tá? Então, com isso, pessoal, ó, a gente já consegue aqui, ó, vamos lá, ó, 1, 2 e 3. Tá esse aqui tá errado, ó. N1 é maior que o N2. Tá. Então, esse aqui tá errado. N1 maior que o N2. Tá. Então, nos resta essas três opçõezinhas aqui. Beleza? Ok? Se a gente analisar aqui, pessoal, o que acontece? Ó, se eu tivesse o N igual ao do ar,
ele permaneceria no mesmo sentido. Vocês concordam? O ângulo seria igual. Se ele está tendo uma inclinação, né, ó, é porque o n é diferente, tá? Então, o n aqui tem que ser diferente de 1, ok? E para ter refração, pessoal, o que acontece? Diminuir. E para ter refração e diminuir o comprimento aqui, né? O comprimento, né, da onda e aumentar a velocidade de propagação, eu tenho que ter um aumento do índice de refração. Então, eu só tenho essa caída aqui quando o meu índice de refração aumenta. Então, todos, o N1, o N2, o N3, eles são maiores que 1, porque eu tenho essa caída. E veja que aqui, ó, o que acontece? O ângulo ele aumenta novamente, o que indica que o ar realmente é menor. Ok? Então, veja, aqui diminui, aqui aumenta. Tá? Então, pessoal, nós podemos claramente responder, ó, 1 é maior que todos? Não. 1 é menor que todos? O N3 é maior que o N2? Não é. Ele é o menor de todos. Então, nos resta a alternativa B, que o N1 é o maior que todos. Né? Nós vimos isso porque ele é o mais inclinado. Né? Ó. E todos eles são maiores que 1. Então, é a nossa alternativa B. Bacana, né, pessoal? E aqui, pessoal, para finalizar, eu me despeço de vocês, tá? Os 3 gráficos mostram o comportamento circadiano das variáveis hormônio melatonina. Pode ser de biologia, mas não é essa a questão, tá, pessoal? Produzindo na glândula pineal. Hormônio cortisol, produzido nas glândulas suprarrenais, e temperatura corpórea em indivíduos saudáveis ao longo do dia, retângulo claro, e da noite, retângulo escuro. Então, esse intervalo aqui, pessoal, representa o dia. E daqui para frente representa a noite. As linhas azuis correspondem a indivíduos mais jovens. Aqui são os jovens. As vermelhas a indivíduos idosos. Então, vermelho é dos idosos. Ok? Então, ó, veja claramente o que acontece se a gente comparar. Eu tenho uma variação de comprimento de onda e de frequência para os jovens e para os idosos? Não, pessoal. Por quê? Porque ó, sai e volta no mesmo lugar. Todos os hormônios. Ó. O que eu tenho uma diminuição? A amplitude. A amplitude do jovem, ó, ele é bem maior que a amplitude do idoso. Ó. Né? O A1 é muito maior que o A2. Muito maior não, mas é maior. Então, ó, as amplitudes das variáveis são menores nos indivíduos mais idosos. Já está aqui. Né? É essa a resposta aqui. Mas vamos para as outras. Indivíduos jovens sentem mais sono durante o dia porque produzem mais melatonina que os mais idosos. Aí é de biologia, né, pessoal? É o inverso. Não tem nada a ver, na verdade, com a melatonina, né? Picos de alta na produção desses hormônios diminuem o estado de vigília e causam a condição de sono à noite. Picos de alta na produção desses hormônios diminuem o estado de vigília. Não, por quê? Nós vemos que no caso dos jovens e dos idosos, eu tenho um pico de alta à noite da melatonina. Então, essa aqui não vale para tudo, né? Vale para o cortisol e para a temperatura, mas para a melatonina não. O pico de melatonina causa menor temperatura em pessoas mais idosas em relação a mais jovens à noite. Não, por quê? O pico dos idosos é menor que a dos jovens.
Então está exatamente o oposto, né? O cortisol não demonstra ritmo circadiano, o qual ocorre apenas na melatonina e na temperatura. Também está errado. Então, o correto, pessoal, é a alternativa A. Veja que aqui eles misturaram biologia com física, mas a análise aqui da parte de ondulatória fez com que a gente respondesse sem ter o conhecimento, né? De biologia a gente já conseguiria responder, tá, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do curso. Eu gostei muito de estar aqui com vocês, gostei muito da oportunidade. Agradeço ao pessoal do Macau Solidário por ter dado essa oportunidade aqui para mim. Para mim é sempre um prazer estar difundindo conhecimento, independentemente do objetivo aí, se é um concurso, se é uma prova. Eu quero que vocês saiam do curso sabendo mais, tá? Foi um prazer estar passando esse tempo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham agregado para a vida de vocês, para o conhecimento de vocês. Espero que vocês atinjam excelentes resultados com essas aulas, tá, pessoal? Foi um prazer e até a próxima. Obrigado.